Boa noite, que Deus seja louvado com a sua presença aqui na casa especial, casa de oração. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Dabson, me chamo Dabson, sou um pastor bem jovem, né? Eu falo não em idade, mas de ministério. Me formei como pastor em 2019, lá no Paraná. E sou natural aqui da Bahia, morei um tempo aqui em Eunápolis e eu fui estudar lá para o Paraná. E eu estou voltando aqui a essa igreja como pastor pela primeira vez, casado também pela primeira vez e com a filhinha de 3 meses e meio pela primeira vez. A família cresceu, né? Graças a Deus por isso. É uma alegria poder rever os irmãos e conhecer novos irmãos e amigos também. Sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, eu creio que os nossos irmãos estão acompanhando em suas casas também, né? Os nossos irmãos internautas. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês e você que nos acompanha aí da sua casa. Vamos, antes de tudo, mais uma vez, falar com Deus. Oremos. Amado Pai, que está nos céus, louvado seja somente o Teu nome. Já louvamos a Ti, já oramos, agora queremos ouvir a Tua palavra. Que ao abrir a Tua Bíblia, a Bíblia Sagrada, que é a Tua palavra, nós possamos ter um encontro especial contigo. Que o Seu nome seja verdadeiramente lembrado, louvado e exaltado no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, quando alguém pergunta assim, o que é o Evangelho? Você tem resposta para essa pergunta? O que é o Evangelho? Quem lembra? Evangelho é boas novas. Boa notícia. Evangelho é o próprio Jesus. Ele é o Evangelho. E Ele mesmo se fez carne com uma palavra do Antigo Testamento e andou neste mundo há 2000 anos atrás. Você percebe que a Bíblia apresenta 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e o quarto é João. E esses 4 são conhecidos como 4 evangelhos. Por quê? Porque esses homens escreveram a respeito da vida de Jesus quando andou aqui na terra. Quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra ali a história de Jesus, o nascimento, a sua criação, o seu batismo, a sua experiência de vida, encontra ali o seu ministério. E como é bom ouvir falar de Jesus. Eu creio que esse louvor que cantamos aqui, Jesus é melhor, é um dos hinos que o nome de Cristo é lembrado muitas vezes, né? Jesus é melhor, Jesus é aquilo, é o pão da vida. Então, veja, é um hino que eu acho que o escritor, o poeta, a pessoa que escreveu esse hino, ele estava assim, extremamente apaixonado por Jesus, porque ele repete Jesus o tempo todo ali naquele hino. É alguém que estava realmente apaixonado, que tinha convicção em Cristo, que tinha certeza de que ele servia a um Deus maravilhoso e que habitou entre nós. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, e você de casa também. Se alguém lhe perguntar o que é o Evangelho, você já sabe que é boas novas, mas você teria uma outra resposta para essa pergunta? Pensa bem. Agora é uma pergunta direta agora. Para você, que está aqui agora e assistindo, o que é o Evangelho? Se alguém lhe perguntasse. Pensa aí na resposta. Não existe resposta certa ou errada aqui. Existe uma convicção, uma certeza. Para mim, o Evangelho é isso ou aquilo. Mas a Bíblia apresenta um homem que teve uma história assim muito bonita, uma história impressionante aqui na terra. Mas antes de escrever essa história, ele tinha uma história totalmente escura, antes da bela história. O nome dele era Saulo. Saulo, ele era um cristão, sincero,
mas que tinha entendido errado, que não tinha entendido de maneira certa o Evangelho de Cristo. E ele passou a perseguir o povo de Deus, e ele perseguia todas as pessoas que se colocavam ao lado de Cristo. E Saulo, ele perseguia com toda a força. Você lembra da história daquele diácono? Lembra dele? Estevão, que foi apedrejado por causa da palavra de Deus? Saulo, ele consentia na morte de Estevão, porque ele que fez toda aquela bagunça, ele que provocou aquela ira, e o povo matou Estevão por causa da palavra de Deus. Então Saulo, ele perseguia a igreja, o povo, o próprio Jesus, mas indo para Damasco, para perseguir os cristãos de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e aquele encontro foi importante para ele. E ali ele se converte, aceita Cristo de maneira sincera e verdadeira. E ele agora passa a ter uma vida transformada, e Deus passa a escrever uma linda história também. O apóstolo Paulo, que agora se torna Paulo e não mais Saulo, o que perseguia agora é perseguido, ele era tão apaixonado por Cristo, que ele escreveu assim uns versos bíblicos que foram fantásticos, são fantásticos, que estão aqui na Bíblia. Eu não vou ler aqui, mas eu vou citar alguns. Ele, em Gálatas 2:20, ele fala assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja o que a profundidade desse verso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele escreve ainda: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu detesto, esse eu faço. Veja as palavras de Paulo. É um ser humano, semelhante a cada um de nós aqui, com as suas lutas e batalhas, mas que entendeu o que é ser cristão, entendeu o que é seguir o Evangelho de Jesus. Ele ainda escreve: examinai-vos a vós mesmos. Quem lembra desse texto aí, desse verso bíblico? Se ainda estás na fé, ele ainda escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Veja a história de alguém que sofreu por causa do Evangelho, que foi perseguido, açoitado, picado, jogado na voragem do mar por causa de Cristo. Mas veja a paixão dele em suas palavras. Veja a paixão dele em seus atos, em suas ações. Paulo era um homem extremamente apaixonado por Jesus. Ele tinha convicção de quem era Jesus. Oxalá que eu e você tenhamos essa mesma convicção também. Que quando eu aceito a Cristo, pelo batismo, eu aceito através dessa convicção de que Ele é o meu Salvador. Mas o interessante é que isso precisa ser permanente em nossa vida. Tem que ser direto, esse pensamento tem que ser o tempo todo. Paulo se converteu ali, mas a sua vida depois da conversão foi bem diferente. Mas ele tinha certeza. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Ele se tornou um grande evangelista, um grande pregador. E ele deveria pegar a mensagem de Deus. A Bíblia ainda, naquela época só existia o Antigo Testamento. Mas ele agora, fazendo parte do Novo Testamento, ele deveria pegar a mensagem de Deus e levar para um lugar chamado Roma. Roma. Alguém aqui já foi em Roma alguma vez? Já foi em Roma? Lá na Itália? Levanta a mão quem já foi em Roma aí, na Itália. Ninguém? Sério mesmo? É? Eu já fui, gente. Eu fui lá. Fui 2 vezes lá em Roma. Foi interessante a viagem. Eu fui pela internet e vi pelas fotos também. É o que a gente consegue hoje, né? Sem dinheiro não dá para ir lá, né? É difícil. Mas assim, é legal conhecer Roma nas fotos, mas deve ser mais legal pessoalmente, né? Deve ser bem mais interessante. Eu não tive experiência ainda, espero um dia. E queridos, veja a missão do apóstolo Paulo: pegar uma mensagem e levar para Roma. Mas veja o que ele diz a respeito dessa mensagem de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, por gentileza. Atos, capítulo 1.
Atos, capítulo 1, o versículo 16. Veja que ele deveria levar a mensagem de Cristo para Roma. Mas veja suas palavras aqui. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja o nosso Deus. E aqui diz assim, queridos: pois não me envergonho do que mesmo? Do Evangelho. Oh, desculpa, perdão, é Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu estou lendo aqui, o povo não acompanhou a leitura, eu falei, o que aconteceu aí? Travou tudo? E você de casa também, perdão, vai lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Agora sim, né, queridos? Aí alguns pregadores, eles falam assim, não, isso foi pegadinha, só para ver se vocês estavam atentos, né? Mas não foi não, viu? Eu errei aqui mesmo. Foi pegadinha não. Veja só o que diz. Agora sim, tudo certo aí? Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do... Agora sim. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do evangelho, que é o próprio Jesus. As boas novas. Por quê? Veja a resposta dele, porque é o poder de Deus. Se alguém perguntasse, Paulo, o que é para você o evangelho? A resposta seria, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Veja a convicção, a certeza que ele tinha nas suas palavras. Veja a coragem aqui. E por que ele fala dessa forma? Porque a sua missão era pegar esse evangelho, que ele não tinha vergonha, e levar para Roma. Agora eu vou explicar um pouquinho de Roma. Roma fez parte daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Lembra o sonho lá da estátua? Cabeça de ouro, prata, bronze, ferro. Ali Babilônia, Medos e Persas, Grécia. São o quê? Reinos, nações que foram fortes aqui, que comandaram o mundo. E o quarto reino seria o quê? Roma. Ou seja, Roma estava no poder. E nesse mesmo período que o apóstolo Paulo escreve, Jesus tinha vivido também nesse mesmo período. E ele foi morto pelos romanos. Ele viveu aquele período terrível, complicado, pesado. Agora uma coisa importante. Roma era uma cidade altiva, se achava poderosa, acima de tudo e de todos. Era um reinado de ferro. Agora, amados, uma coisa importante. A mensagem que Paulo deveria levar para Roma era uma mensagem popular ou não? O que você acha? Popular? Aceitável? Sim ou não? Não, por quê? Porque o próprio autor daquela mensagem era quem? Jesus Cristo. E o que aconteceu com Cristo? Foi morto numa cruz, não foi? Percebeu que agora é uma coisa importante? Mas outra coisa, e qual era a origem de Jesus? Família humilde, pobre, um pai carpinteiro, ele mesmo também carpinteiro, que de repente se batizou e saiu pregando a palavra de Deus. Veja que a mensagem que Paulo deveria levar para Roma era uma mensagem impopular, inaceitável, porque o próprio autor dela morreu numa cruz, acreditando naquelas palavras, naquela verdade. E ele, um carpinteiro, pobre, de Nazaré, foi assassinado, humilhado, rejeitado, cuspido, morto numa cruz. Veja você recebendo uma mensagem de Deus e tendo que levar essa mensagem para um povo que não estava nem aí com o evangelho. Os romanos. Sabe que quando se fala em evangelho, se fala algumas coisas importantes, não é verdade? Fala que quando você aceita o evangelho, você é transformado pelo mesmo. Amém? É transformado. Eu estou aqui hoje porque esse evangelho me transformou também. E uma coisa importante também, queridos. Quando você aceita Cristo, você se torna irmãos aqui. Somos irmãos em Cristo, amém? Irmãos em Cristo. Não existe isso para os romanos na época.
aceitar uma mensagem de um carpinteiro de Nazaré, que foi morto na cruz, e ser irmãos dos estranhos, ou de pessoas que não conheço, isso não existe. Paulo, ele entendeu uma coisa: eu preciso levar essa mensagem para esse povo. Por mais que eles se acham o máximo, eles precisam ouvir desse evangelho também. E por isso que ele fala: pois não me envergonho do evangelho. Muitos poderiam ter vergonha de levar a mensagem. Muitos ainda têm vergonha de levar a mensagem. Muitos ainda têm vergonha de pegar uma Bíblia e colocar no braço e ir para a igreja. Eu tive vergonha também no passado de pegar uma Bíblia e levar e ser visto pelas pessoas assim, pelos meus amigos da infância, com a Bíblia na mão, com roupa de crente. Eu tinha vergonha. Depois que eu me batizei, eu tive que vencer essa batalha da vergonha ainda. Isso acontece com muitas pessoas. Ainda mais quem é jovem. O jovem, eu não quero que os meus amigos me vejam, né, indo para a igreja. Eu não quero vestir roupa de crente. Eu quero aquela Bíblia de bolso, porque eu coloco aqui no bolso e vou para a igreja tranquilo. Veja a minha Bíblia hoje, olha o tamanho aqui da minha Bíblia. Olha o tamanho, parece um tijolo, né? Queridos, por que o apóstolo Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Eu trouxe hoje 4 pontos em cima do texto que lemos aqui. O primeiro ponto, porque ele não tinha vergonha. Porque lembra do texto? Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho aqui, se você ler Romanos 1, versículo 1, veja só, em cima aqui, ó, Romanos 1, verso 1, fala assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de quem? De Deus. Paulo acreditava que aquele Evangelho era o próprio Evangelho de Deus. Quando o grande imperador César enviava uma mensagem para os romanos aceitavam com orgulho, com soberba, com alegria, porque era a mensagem do imperador. Mas veja uma coisa, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: esse evangelho, eu não tenho vergonha dele, porque é algo que transforma vidas. Como ter vergonha de algo que muda a história das pessoas? Foi por isso que eu contei aqui. Rebatizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 2005, com 20 anos, eu ainda tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Porque a rua no qual eu morava era uma rua conhecida de todos, onde havia ali os pontos de festas ali, de baladas, e quando eu não era cristão adventista, eu fazia questão de entrar naquelas baladas e curtir a noitada ali com os amigos. Mas um dia eu fui desafiado pelo Espírito Santo a passar naquela rua, porque eu ainda cortava o quarteirão para chegar na minha casa. Às vezes eu saía da igreja no sábado, depois do JA, sábado, e aquela rua lotada de amigos, povo bebendo, dançando, e eu cortava o quarteirão, andava um pouco mais, mas dava a volta para chegar na minha casa. Mas um dia Deus ele falou: filho, você precisa vencer essa vergonha sua, essa timidez, esse medo aí. E eu tive que passar naquela rua, naquele dia. O mundo parou naquele momento, e eu falei: eu preciso mostrar para todos quem é Jesus, o que Ele fez em minha vida. Eu preciso testemunhar quem é Jesus, o que Ele fez. Eu falei: Senhor, me segura, me guia agora. Eu passei naquela rua, com a Bíblia, roupa de cristão, e os colegas ali, parados, me olhando, e me chamaram. E aí, Dabson? Oi, tudo bem? Uma pessoa me chamou aqui. E aí, Dabson, beleza? Oi. Naquela vergonha, sabe? Depois que eu passei, eu olhei para trás, eu vi aquele povo dançando e curtindo. Eu falei: nossa, eu era tão pobre. Isso me trazia alegria e felicidade. Senhor, obrigado, eu venci essa vergonha também, porque eu pude mostrar para todo mundo que eu sou cristão agora. Mostrar para os colegas que eu sou de Cristo agora.
e que a graça de Deus, que é rica e maravilhosa, me transformou. Eu tive que perder aquele medo, porque se eu não perco aquele medo, o que seria a minha história com Cristo hoje? Sabe, queridos, eu preciso ter convicção disso. Entenda que você aceitou a Jesus, que você está aceitando a Jesus dia após dia. Não tenha vergonha disso. Exalte a Ele, ainda que seja em palavras, mas faça isso. Mas o testemunho é mais importante do que as palavras. Por isso que Paulo ele disse, eu não tenho vergonha do Evangelho. E o segundo ponto que ele fala que não tinha vergonha, o segundo ponto importante, porque ele fala, porque é o poder de Deus. Como ter vergonha do poder de Deus? Não existe, não há cabimento para isso. Presta atenção, querido, você de casa também. Roma era conhecida como a cidade dos filósofos e suas filosofias. A Grécia tinha muito disso, mas Roma era o poder. Mas por dentro dela existia uma carniça, existia ali uma fosse de iniquidade ali agora. Eu trouxe aqui duas citações. O filósofo Sêneca chamou a cidade de Roma de fossa de iniquidade. E o escritor Juvenal chamou-a de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. Assim era Roma. Se achavam, mas havia ali uma podridão ali. Agora vem Paulo, ele fala, porque é o poder de Deus. Para os romanos, era uma cidade poderosa mesmo, mas para Paulo não, porque ele havia experimentado o poder de Deus em sua vida. E sabe, querido, presta atenção, uma coisa importante, ele tinha essa convicção, e ele fala, é o poder de Deus, um poder restaurador, transformador. Transformador. Um poder que nos conduz dessa vida temporal para a vida eterna. Um poder que pega um ser humano lá na lama do pecado, restaura a vida, transforma e agora manda para o mundo para pregar o Evangelho. É o poder de Deus. É o poder de Deus, por isso que Paulo não tinha vergonha disso. A minha vida é uma prova viva, e a sua vida também, de que existe de fato um poder que transforma. Porque o poder deste mundo é passageiro, mas o poder de Deus é para sempre. Amém? É para sempre. Experimente esse poder. Busque esse poder em sua vida. Às vezes eu penso, Senhor, eu estou tão distante. Eu sou adventista, eu estou me tornando adventista, mas está tão difícil. Experimente o poder de Deus. E Paulo, ele experimentou, e ele tinha certeza disso. Ele estava extremamente apaixonado por Jesus. O terceiro ponto, que ele não tinha vergonha do Evangelho. Era porque mesmo? Era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Era a salvação, querido. Isso mesmo. Para os romanos, a salvação tinha uma outra palavra, que era livramento. Tanto político, como do governo. Livramento. E eles criam em César como um grande salvador. Mas para Paulo, a salvação só era através de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, que não seja quem mesmo? Jesus, amém? Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador, o seu Salvador. Ele deu a sua vida para salvar todos nós. Se fez homem, viveu neste mundo, morreu numa cruz, pagou o preço dos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador, querido. Entenda isso e viva com esse pensamento de que Ele é o seu Salvador. E Ele é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo não tinha vergonha. E ele estufou o peito e foi para Roma mesmo. Porque era o Evangelho eterno. Era o poder de Deus para a salvação. E ele queria que aquele povo se salvasse também. E o último ponto agora. O último ponto. Ainda no texto. Salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também de quem? Do grego.
salvação para todo aquele que nele crê. Lembra de João 3,16? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, veja o pensamento do apóstolo Paulo. Para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Para quem lê esse texto e não examina o verso, pensa que a salvação é só para aquele, primeiro, para o judeu. Mas quando ele fala essas palavras, Jesus, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele queria dizer o seguinte, veja só, que Jesus primeiro levou a mensagem para o judeu. E eles receberam a mensagem através dos apóstolos, e esses apóstolos levaram o evangelho para todos os povos. Então, quem recebeu a mensagem primeiro foram os judeus. Depois, chegou aos gregos e a todo mundo daquela geração, até chegar o nosso tempo. Querido, por isso que Paulo não tinha vergonha, porque ele queria que todo mundo se salvasse. Todo que nele crê, romano, grego, não importa a cultura, não importa a nação, o que importa é que esse evangelho alcance outros corações e que aceitando, sejam salvos em Cristo também. Por isso que o apóstolo Paulo não tinha vergonha nenhuma. Por isso que ele soltou essas palavras maravilhosas. Pois não me envergonho. Está você experimentando esse evangelho? Está você curtindo esse poder de Deus? Cristo não voltou ainda. Em breve ele voltará. Mas eu oro para que você experimente esse evangelho. Eu oro para que você sinta esse poder de Deus transformador. Porque nós não estamos perfeitos ainda. E só estaremos quando Cristo voltar com os anjos. Mas até lá, a nossa luta é não ter vergonha nenhuma de quem somos, de quem seguimos, de quem escolhemos obedecer. Sabe, querido, não se afaste de Deus, permaneça firme nele. E você de casa, faça o mesmo também. Tenha coragem, tenha ânimo. Ande de cabeça erguida aqui nas ruas, não com soberba, mas de maneira humilde. Porque você é um servo de Deus. Somos servos de Deus. E que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E que essa mensagem esteja no seu coração a partir de hoje, para que você não tenha nenhum tipo de vergonha de exaltar a Cristo, de louvar a Ele. E deixe que esse poder transforme todos os dias a sua vida. Eu oro para que a sua família seja alcançada também. Amém? Deus abençoe a todos. Agora vamos cantar esse louvor de alguém que também tinha muita paixão por Jesus. Jesus, tu és a minha vida, é o meu cantar. Vamos cantar esse hino maravilhoso. 7, 8. Que você saia apaixonado daqui hoje. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar.
Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança e paz vibra meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus, tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a Jesus, és vida do meu ser. Amém? Ele é o nosso Salvador querido. Vamos falar com o nosso Deus então. Obrigado, Pai, porque através de Jesus o Senhor nos ofereceu a salvação. E Ele veio aqui, viveu, morreu numa cruz, mas enfim pagou o preço dos nossos pecados. E nós aceitamos a Jesus pela fé. Aceitamos a Ele como nosso Salvador e o nosso Senhor também. O nosso pedido a Deus é que tenhamos certeza dessa nossa entrega, que tenhamos convicção da nossa fé. E se existe alguma vergonha ainda, algum receio ainda no nosso coração, isso tem nos impedido de estar mais próximo de Ti, tem nos impedido de falar de Ti para as pessoas, que o Senhor lance tudo isso por terra agora, que possamos ter a mesma coragem e convicção que o apóstolo Paulo teve, pois ele mesmo não teve vergonha do Evangelho, porque ele mesmo foi transformado pelo Evangelho, pelo poder que salva, que restaura, e ele cria naquela mensagem, e pregou aquela mensagem com todo entusiasmo e esperança. Deus, Pai querido, sabemos que quando estamos envolvidos na missão, a gente exerce a nossa fé e leva a mensagem a outras pessoas, e crescemos com isso, ó Deus. O nosso pedido é que neste novo ano, que possamos ser mais missionários, ter mais coragem de pregar a Tua palavra, sem nenhum temor, mas convicção em Cristo. Que o Senhor abençoe os nossos amigos aqui presentes, que esse Evangelho continue alcançando esses amigos, essas amigas aqui, e que eles possam aceitar ser transformados pelo poder desse Evangelho, porque esse Evangelho tem nome, o seu nome é Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, ó Deus, por tudo, e que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração até o dia de Cristo. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.
ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair nesse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Amém. Amém. Ao sair deste santo lugar,